Muito bem, prezados, voltamos aí para o nosso segundo bloco do encontro de hoje. Estamos tratando sobre a questão que envolve agora, antes do intervalo, a solidariedade tributária. Vimos que em matéria tributária a solidariedade admitida é a solidariedade tributária passiva. E agora, na sequência, a gente vai tratar então, você vem comigo, nós vamos tratar então da parte das espécies de solidariedade. Espécies de solidariedade. Em matéria tributária, nós temos a solidariedade de fato, isso prevista no artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional, quando dois ou mais contribuintes possuem interesse comum na relação jurídica que constitua o fato gerador. Então, quando você tem dois ou mais contribuintes que possuam, nesse caso, interesse comum na relação jurídica que constitua o fato gerador, então você vai colocar que a palavra-chave aqui é interesse comum. Então, vou te dar aqui um exemplo. Você tem lá três proprietários de um único imóvel. Então, nesse caso, você tem o que nós chamamos de solidariedade de fato. Tem dois ou mais contribuintes, eles têm interesse comum na relação jurídica, ou seja, eles têm interesse comum no próprio imóvel. Então, eles estão solidários quanto aos débitos tributários relativos ao imóvel. E nós temos a chamada solidariedade de direito, prevista no artigo 124, inciso 2 do Código Tributário Nacional, que decorre de expressa previsão legislativa. Ela decorre, então, nesse caso aqui, de uma expressa previsão legal, de uma expressa previsão legislativa. Veja que, nesse caso, vamos imaginar o seguinte: daqueles proprietários aqui desse único imóvel, vamos imaginar que esses proprietários eles sejam proprietários, mas de fração não ideal, ou seja, são de, nesse caso, frações distintas, cada qual uma fração diferenciada a respeito, nesse caso, do imóvel. Então, vamos imaginar que trata-se de um imóvel situado numa zona rural, onde um tem lá 10 hectares, ou tem 5 hectares, ou tem 2 hectares. E, eventualmente, quem sofre a execução fiscal do imóvel e recebe a citação é a pessoa que tem 2 hectares. Ele chega e fala: olha, vai primeiro naquele que tem maior condição, que tem maior quantidade de propriedade, para depois vir a me responsabilizar. Veja, a solidariedade tributária não comporta benefício de ordem. Solidariedade tributária não comporta benefício de ordem. Então não tem essa de, mas veja, primeiro vai nele para depois me responsabilizar. Não, então você vai guardar o seguinte: na solidariedade não existe codevedor. Todos são considerados como
devedores principais. Não existe co-devedor. Todos são considerados como sendo devedores principais. Tudo bem? Todos são considerados como devedores principais. E, nesse caso, nós temos também os efeitos da solidariedade. E nós vamos dividir os efeitos da solidariedade em três aspectos distintos. Um relacionado ao pagamento, nós vamos até colocar assim, um relacionado ao pagamento, outro relacionado à isenção ou remissão, e o outro relacionado à interrupção da prescrição. Então, vamos aqui observar. Pagamento. Você vai colocar que o pagamento, quando efetuado por um, desonera aos demais solidários. Isso não significa que a pessoa que paga, ela vai ficar com um mico na mão. Não. Ela vai tentar cobrar isso amigavelmente, e se ela não conseguir cobrar isso de forma amigável, ela entrará com uma ação de regresso. Mas aquela coisa, um pagou, desonera todo mundo. Se houve o pagamento de um, isso acarreta a desoneração para todos. A isenção ou remissão, veja que ambos são benefícios fiscais, sendo que a isenção é a dispensa legal do pagamento de tributo e a remissão é o perdão total, ou parcial do débito tributário. Então, ambos são benefícios fiscais. E você vai colocar o seguinte, que esses benefícios fiscais, eles podem ser concedidos em caráter geral ou mediante outorga pessoal. Eles podem ser concedidos em caráter geral ou mediante outorga pessoal. Então veja aqui o seguinte: se eu tenho uma isenção à remissão concedida em caráter geral, óbvio, vai desonerar a todos os solidários. Se ela for concedida em caráter pessoal, somente vai desonerar aquele que recebeu a outorga. E permanece aí, nesse caso, os demais responsáveis quanto ao saldo remanescente. Então, a isenção ou remissão, se ela for concedida em caráter geral, desonera todo mundo. Se ela for outorgada pessoalmente, apenas vai desonerar aquele que recebeu a outorga e os demais permanecem solidários quanto ao saldo remanescente. E a interrupção da prescrição, quando concedida, poderá favorecer ou prejudicar os demais solidários. Então, se houve quaisquer dos eventos da interrupção da prescrição, quando concedida, ela pode vir a tanto favorecer quanto a prejudicar os demais solidários. Então, estes
são os efeitos da solidariedade para que vocês possam aí guardar. Beleza? Tirando essa parte, nós temos ainda o Instituto da Capacidade Tributária Passiva. Nós já estudamos capacidade tributária ativa. Só que quando se fala em capacidade tributária passiva, nos termos do artigo 126 do Código Tributário Nacional, você vai colocar que é a aptidão para que determinada pessoa física ou jurídica figure no polo passivo da obrigação tributária. Então, aqui, nesse caso, o que se estuda na capacidade tributária passiva é quem tem aptidão pela lei para pagar tributos. Então, quem por lei está apto a pagamento de tributo. E uma das coisas que nós inicialmente analisamos dentro desse instituto é a questão da capacidade civil. Veja aqui, a capacidade civil é adquirida pela maioridade. E a maioridade se dá aos 18 anos completos ou pela emancipação, certo? Então, nesse caso, nós temos aí os institutos da emancipação. Você tem emancipação legal, você tem emancipação voluntária, você tem emancipação judicial. Veja, uma das coisas importantes, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então veja que basta, por exemplo, um menor, ele não pode receber um imóvel por doação? Pode. Ele, pela norma tributária, vai ser considerado como contribuinte do ITCMD. Que veja, você vai colocar que a capacidade tributária, ela nasce com a personalidade civil. Nasce com a personalidade civil. Então, nesse caso, basta que a pessoa nasça com vida, que ela já é detentora de capacidade tributária. Você vai colocar um outro item, que é a atividade econômica ou profissional. Você sabe que no direito brasileiro figura, né, a questão da livre iniciativa. Então, é livre o exercício de qualquer cargo, ofício ou profissão, atendidas as qualificações estabelecidas em lei. Então, veja, você pode ser aquilo que você quiser. Não existe nenhuma vedação em relação a isso, né? Então, nós temos como máxima aqui a livre iniciativa. Agora, imagine o seguinte. Pensem comigo
aquela pessoa que é um estudante de medicina, que está no 4º ano da faculdade, ele vai até um determinado local, uma determinada região, e ele começa a clinicar. Você concorda que ele é um profissional inabilitado. E a partir do momento que ele é um profissional inabilitado, ele também se torna um profissional irregular. Perfeito? Eu pergunto o seguinte a você. Aqui. Esse profissional, ele se sujeita ao pagamento de ISS nessa prestação de serviço? Sim. Por quê? Veja, porque a validade dos negócios jurídicos não possui importância em matéria tributária. Vou colocar, inclusive, nos termos do artigo 118, inciso 1º do CTN, bastando a ocorrência do fato gerador. Então, na verdade, o que basta é que o fato gerador seja válido. O que basta é que o fato gerador da respectiva obrigação tributária seja válido. Agora, se, nesse caso, o negócio é lícito, ilícito, inválido, pouco importa. Então, não importa a regularidade, veja que não importa a regularidade ou validade dos negócios. Então, mesmo produto de ato ilícito sofre tributação. Mesmo produto de ato ilícito vai sofrer tributação. Bem? E nós temos também a questão da sociedade indevidamente constituída. Você vai colocar aqui, mesmo quando indevidamente constituída, gozará de capacidade tributária passiva, bastando que se configure como uma unidade econômica ou profissional. Então, mesmo nesse caso, quando indevidamente constituída, ela vai gozar de capacidade bastando se configure como uma unidade econômica ou profissional. Veja que atualmente as sociedades, elas são divididas em sociedades personificadas e sociedades não personificadas, certo? As sociedades personificadas, elas se subdividem em sociedade empresária e sociedade simples. E as sociedades não personificadas em sociedade em comum, em sociedade em conta de participação. Então, nesse caso, independentemente do tipo de sociedade adotada, ela vai gozar de capacidade tributária ativa. Só tem um ponto de atenção na sociedade em conta de participação, que ela passa a ser uma espécie
de contrato de investimento com duas categorias de sócios, né? O ostensivo e o participante, certo? Segundo o entendimento do STJ, observe, uma vez que a sociedade em conta de participação é desprovida de personalidade jurídica e quem exerce toda a administração perante terceiros é o sócio ostensivo, este é o dotado de capacidade tributária passiva e não a sociedade. Vou explicar isso aqui para vocês, o porquê. Se eventualmente eu digo que a sociedade tem, nesse caso, capacidade tributária passiva, eu estou colocando no meio da situação também o sócio participante. E o sócio participante ele não tem qualquer ingerência perante a sociedade. Quem tem ingerência perante a sociedade é o denominado sócio ostensivo. Então, pela jurisprudência, é o sócio ostensivo que figura na condição de dotado de capacidade tributária passiva, e não a sociedade propriamente dita. Tá claro isso? Dentro do Instituto da Capacidade Tributária, tá belezinho? Muito bem. Então, fechamos aí o nosso segundo bloco. Vamos para o nosso breve e rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua.